A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aquele que é digno de receber toda honraria, porque Deus é o Deus da glória. Ele é soberano sobre a história, ele conduz a história, ele tem a história na sua mão. Nada que acontece, acontece por acaso, e ele tem o controle, ele não perdeu o controle de nada, até mesmo quando as coisas não estão aparentemente boas, ele tem o controle, pode parar as coisas quando ele quiser ou fazê-las seguir quando quiser. Que bom que você está comigo mais uma vez, seja muito bem-vindo ao momento de compartilharmos a palavra de Deus. Que o seu dia seja abençoado e espero que você esteja bem com Jesus. É muito comum o ser humano, nós como homens, carregarmos a chamada, eu assim a denomino como síndrome de Adão. O que é síndrome de Adão? É muito comum você ver as pessoas realizarem as suas obras e depois culpar outra pessoa pelos seus erros, ou justificar os seus erros em cima de falhas de outras pessoas. É muito comum as pessoas dizerem: "Ah, eu fiz isso, mas por causa de fulano, por causa de cicrano", e assim por diante. É muito comum eu, como pastor, já ordenado há praticamente 18 anos, enfrentar muito isso, e é muito comum ouvir e ver isto constantemente. Esse momento de tensão, por exemplo, né? É sempre assim, é sempre a culpa, é sempre do outro, do outro, do outro. Dificilmente você encontra alguém que assume a sua responsabilidade e diz, aí eu errei nisso, a falha é minha. São poucos, existem, mas são poucos. Então, eu quero falar com você sobre as questões espirituais que envolvem toda a sua vida. Já ouvi muitas vezes pessoas que são capazes de atribuir os seus pecados, os seus fracassos espirituais, os abandonos ou o abandono da fé ou o distanciamento de Deus e da igreja a líderes religiosos, a irmãos da igreja, e sempre acusando: ah, ali tem isso, ali tem aquilo outro, ali tem aquilo, por isso eu não estou indo. Já recebi também palavras dizendo assim: eu estou, meu esfriamento é porque você não fez isso, 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 isso. Então, assim, a gente recebe tudo isso, e lógico, eu não posso dizer que eu não tenha também falhas, porque realmente as tenho, né, e preciso olhar isso de uma forma positiva e graças ao Senhor, Deus tem me trabalhado isso no coração. Mas eu queria dizer para você uma coisa muito especial. Toda a justificativa que arrumamos para os nossos fracassos espirituais, eles não nos ajudarão no dia do juízo. Olhem, eu já até falei disso há pouco tempo, né, a respeito de Apocalipse 20, mas eu quero só ver com você aqui hoje este versículo, né, o versículo capítulo 20 de Apocalipse, versículo 21. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Preste atenção nessa palavra. Abriram, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, preste atenção, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E aí então vem o 13 só para afirmar aqui a individualidade do julgamento. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, eu quero deixar claro para você que ainda há tempo de você rever a síndrome de Adão. Então, por que síndrome de Adão? Parar de culpar os outros pelos seus erros, assumir os seus erros. Se há falha nos outros, ajude-os a resolver e não justifique as suas falhas em cima dos outros. Então, eu vou explicar o que é síndrome de Adão. O Senhor chamou Adão e disse para ele: olha, você tem toda liberdade, deve trabalhar aqui, zelar, cuidar desse jardim,
alimentar-se dele, de todas as árvores, exceto de uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você morre. E ele então foi na conversa de Eva, que foi na conversa da serpente, que é Satanás. Quando Deus chegou para resolver ou chamar para o acerto de contas, ele havia se escondido e Deus então faz aquela pergunta clássica de condenação, ou uma pergunta condenatória, né? Onde estás? Ou seja, você não está mais aqui, você não está mais na minha presença. Quem te fez saber que estava... Obedeceu a quem? Você não obedeceu a mim, obedeceu a outro Senhor. Mas Adão, no mesmo instante, ele transferiu, ele justificou o seu pecado, transferindo a culpa. Ele disse: foi Eva. Eva que me deu do fruto e eu comi. E Deus virou para Eva e disse: e você? E ela também, seguindo o mesmo caminho, disse: ah, foi a serpente. Culpada foi a serpente. Isso não serviu para amenizar a pena sobre a raça humana. A morte entrou, todos morrem e a morte espiritual foi taxada naquele momento. A inimizade entre o homem com Deus é agora visível e experimentada. Assim, muitas pessoas têm hoje tentado justificar as suas falhas. Eu não estou aqui para criticá-lo no sentido de desmoralizar se você pensa assim ou já fez assim, mas eu estou aqui para chamar-lhe a atenção que ainda há chance, ainda há oportunidade de você voltar, tomar um novo caminho e assumir as suas falhas e confessá-las diante do Senhor, não por causa dos outros, mas assumindo o seu próprio erro diante do Senhor. E se você fizer isso arrependido, lógico, o Senhor lhe restaurará, lhe curará, lhe dará uma nova vida. Livre-se da síndrome de Adão e busque enchimento do Espírito para abençoar vidas. Tenha um dia feliz na presença do Senhor. Que o Senhor seja louvado na sua vida em todo o tempo. Amanhã, querendo o Senhor, mais uma vez estaremos juntos aqui. Até lá, um abraço.